E nesse ritmo de muita celebração, vamos receber o nosso pastor Alexandre Feijão, que vai trazer uma palavra reveladora nessa noite. Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz seja com todos. Tome o seu assento aí, por favor, em seu lugar. Não deixe de cumprimentar quem você ainda não fez, não cumprimentou. Diz a palavra do Senhor que se dissermos que amamos a Deus e não vemos e ignoramos a quem nós vemos, a nossa declaração de amor, ela é mentirosa, ok? Quem ama a Deus aqui? Pois é, sem ver. Então a gente tem a obrigação de amar, mesmo não merecendo. Lembra do que a gente está aprendendo sobre o fruto do Espírito, ok? Não sei se está aí, acho que tinha outro compromisso, mas eu quero ressaltar, tá? Acabei de receber agora o vereador Márcio Santos, que antes de qualquer outra fala, vocês já sabem a opinião política, acabei até conversando com ele agora, disse que altar é lugar de palavra, mas eu posso muito bem comunicar e fazer com que a igreja o conheçam. Está aí, vereador, por favor, pessoal, está lá na arquibancada lá, ó, queria que vocês recebessem com muito carinho o nosso amigo. Pode até ficar aqui à frente, por favor. Existe uma coisa bíblica, o Márcio, que é a seguinte, a questão da honra. A Bíblia diz que numa grande festa, quando Jesus viu que tinha alguém lá atrás que merecia sentar na frente, ele o convidou e chamou. E eu queria fazer esse convite aqui ao nosso irmão Márcio Santos, nome de jogador de futebol, né? Que viesse, a quem mora em Vila Aliança, em Camará, deve ter visto por esse tempo aí o que ele está prestando à comunidade lá. Fiquei até sabendo que lá, quem mora no Mangueiral? Quem mora no Mangueiral, lá em cima? Quem conhece alguém que mora no Mangueiral? Ok? Tem uma boa obra lá que é através do mandato dele. Por favor, vereador, aqui, ó. Rafael, chegue para cá um pouquinho. Vem cá com isso aqui para cá, vem cá. Esse aqui é outro amigo, Pasinato, vem cá, o amado também. Traz ele aí, Rômulo, o amigo também aí, ó. Esse aqui é um amigo de muitas datas que está assessorando ele, já conhecemos há muito tempo. Tem mais um lugar para você? E está tendo muita obra lá no Mangueiral e o mandato é dele, a obra, né, foi feita através dele. E eu quero honrar aqui, irmão, se você gosta ou não gosta, eu nem vou perguntar quem quer ou não quer. Eu acho que a Bíblia diz, honra quem tem honra. E por diversas vezes a gente tentou fazer algumas obras, é claro, existem alguns outros amigos aqui que também têm os seus cabos eleitorais que têm nos ajudado também, mas eu queria destacar aqui essa noite, inclusive essa semana, nós estamos com uma obra aqui que a gente vinha suando há muito tempo. Esse retorno aqui e esse sinal, que não sei se você já viu, tem uma obra em um poste colocado aí, nós teremos um sinal em frente à nossa igreja e teremos também o retorno que vai nos atingir de uma forma absurda a travessia até a igreja das crianças. Até havia comentado com o Márcio que, não sei o quanto você pensou nisso, mas o sinal era mais importante para nós do que o próprio retorno. De que maneira? O sinal vai evitar muitos atropelamentos. Nós poderíamos ter muitos acidentes aqui ao atravessar pela quantidade de pai e de criança. Então tem um sinal de trânsito, então que os moradores, os motoristas possam respeitar o sinal, né? Então eu o chamei aqui, estou apresentando a igreja, não para pedir voto, falei com ele a minha posição contra isso, mas eu queria honrar um homem, que é pai, que é marido, que é um vereador, que é um cidadão, que é cria de Vila Aliança, que tem feito bastante trabalho lá. Eu já tinha ouvido falar de algumas reformas lá e não sabia que era ele, fui saber agora. Então louvado seja o Senhor pela sua vida, como já oramos. Nosso irmão é católico, está aqui, é o nosso primo, né, mais perto ali, daqui a pouco é nosso irmão. E não é sobre religião, mas é sobre o social. E obrigado, Márcio, em nome de toda a Reobote. Como eu havia dito, você só não beneficiou a nossa igreja, apesar da quantidade de membros que nós temos aqui, e isso vai se proliferar no meio do hall da família, dos amigos. Você também acabou de abençoar a nossa comunidade aqui. Esse bairro entre Sulacap e Realengo foi
modificado e está sendo beneficiado através da sua obra, ok? Que Deus abençoe sua vida e lhe conceda graça para que você possa servir sempre ao povo com excelência. Amém, pessoal? Agora, a nossa noite de hoje vai ser brilhantada com mais um dom do fruto do Espírito Santo. Iremos abrir aqui mais um gomo dele. E o gomo de hoje, amado, é o 6º gomo do fruto do Espírito. Aprendemos que o fruto é um só, né? Ele tem as suas facetas. E foi falado aqui, a quem ainda não acompanhou, sobre uma tangerina. A tangerina é um fruto, mas ela tem vários gomos. Assim também é a obra do Espírito Santo. E hoje eu quero falar de um dom, ou um fruto, muito mega importante para a caminhada de um cristão, que é o fruto da fidelidade. Aí você já pensou um monte de coisa, né? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Você é fiel à sua esposa? É ou não é? Vai falar aqui que não é? Vai dar mole, né? Quero ver na prática, na ausência dela, ok? Quem trabalha aqui para um patrão e mexe em coisas importantes, no qual, se você quiser, você consegue ali dar um desvio, alguma coisa. Quem trabalha para uma empresa, fiel na empresa também. E por aí vai, em tudo. Eu vou tentar ser o máximo objetivo, porém, dentre todas as fidelidades, eu acho que já falo de muitas delas durante todo o nosso culto e a nossa caminhada. Eu quero destacar aqui a fidelidade no modelo de servir a Deus e na prática de nossa vida, no nosso caráter, né? Quero atribuir isso aí, vou abrir algumas janelas e vamos ser bem rápido e objetivo, ok? Queria que os irmãos, por favor, abrissem as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Vai passar aqui ao telão, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. O Márcio Santos, ele falou que ele é meio pentecostal também. E falou que a igreja dele é carismática, é do reteté, entendeu? Então deixa o Marcinho rodar. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, por favor. 1 Coríntios 4, 1. Vamos lá, Léo. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo Jesus, encarregados de explicar os mistérios de Deus. No verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer ainda mais do assunto. Ele vai dizer: de um encarregado, espera que ele seja fiel. De um encarregado, espera-se que ele seja. Você pode repetir comigo? De um encarregado, supervisor, chefe, pastor, líder, marido, esposa, vereador, espera que ele seja fiel. Alguém recebe essa palavra? Então dê louvor ao Senhor por ela, que abençoará a sua vida tremendamente. Bom, dentre tudo, foi muito sem graça esse aplauso, viu? Muito sem graça. Muito sem graça, muito mesmo. Entre tudo, nós iremos aprender que a fidelidade, ela não está refém da posição que você ocupa. E ela também não está refém de quem está ou não está. A fidelidade não pode ser condicionada. O que é condicionado? Só vou fizer se tiver. Só vou fizer se fizer. Não. A fidelidade não deve estar ligada a ninguém. É questão de caráter, é personalidade da pessoa, desejo e vontade de ser fiel. Amém, pessoal? Daniel entrou na Babilônia, Daniel capítulo 1, verso 8, ele diz: assentei-me no meu coração a não me contaminar com os manjares da Babilônia. Decisão. Então a pessoa que quer ser fiel, ela tem que decidir. Você pode ver uma vida de fornicação, uma vida adúltera, uma vida muito desequilibrada nas suas emoções, na sua vida romântica e fora. Mas você pode decidir casar e ser fiel a uma só mulher, a sua vida inteira. Sim ou não?
Você pode ter errado a vida inteira, mas você pode conhecer a verdade através da Bíblia e através da verdade, como diz o texto de João, capítulo 8, Lívia, conhecereis a verdade e a verdade o tornará fiel. É o que eu entendo do texto. Conhecereis a verdade te libertará. Uma vez que eu sou livre, me torno fiel, ok? A pessoa só pode dizer que ela é livre quando ela pratica de verdade aquilo que ela fazia no Antigo Egito, que ela é escrava e não faz mais. Dá para entender, pessoal? Foi difícil, não? Vamos lá. Então Paulo vai dizer à igreja de Corinto que de um encarregado se espera que ele seja fiel. Podemos aplicar aqui naquilo que a gente conhece o dia a dia. O que a Bíblia espera de um marido para sua esposa? Fidelidade. O que a Bíblia espera de uma esposa para o marido? Fidelidade. O que a Bíblia espera de uma liderança para os liderados? Fidelidade. O que a Bíblia espera de quem está acima? Porque o texto aqui traz cargo. E o cargo é encarregado. E se a pessoa é encarregada, ela é encarregada de chefiar alguém. Então o que a Bíblia espera daqueles que alcançaram um plano de carreira? Aqueles que alcançaram um objetivo, um sucesso? Que permaneça desde quando começou. Por que a Bíblia diz isso? Para trazer uma segurança, que para todo mundo começar, a gente começa dizendo, não, vou ser fiel, vou casar, vou ser fiel. Mas a Bíblia está dizendo assim, depois que casou, permaneça fiel. Depois que entrou, permaneça fiel. Por exemplo, pastor, eu quero prosperar, eu quero que Deus me abençoe na minha empresa. Legal, para você entrar, para você querer crescer como pessoa, como ser humano, né? Você crescer nas suas finanças, para você prosperar, você faz um monte de promessas. Mas depois que está na prateleira de cima, a Bíblia está dizendo, mantenha-se fiel. Ou seja, chegou um nível do patamar, né? Chegou a se formar na faculdade, mantenha-se fiel. Chegou agora a expandir os seus negócios, mantenha-se fiel, né? Agora chegou a um cargo, por exemplo, você pode lutar a vida inteira no eclesiástico aqui na igreja. Você como servo que pega na vassoura, que serve nas escalas da limpeza, agora você vai se tornar um líder, né? Se tornou um supervisor, um pastor. A Bíblia está dizendo, comece, ou seja, permaneça como você começou. De todo encarregado, espera que ele seja fiel. É muito ruim você ter um gerente na sua empresa, na sua loja, que o gerente cobra de você lealdade e ele mesmo não é leal ao chefe dele. Então a Bíblia nos dá uma gramática de ensino absurdo, que é uma prática de vida. De todo encarregado, dispenseiro, algumas traduções vai dizer. Claro que o texto está explicando aqui, a aplicação dele é mais para o religioso, né? Aqueles que aceitaram sim, né? Aqueles que vivem da fé, aqueles que receberam o Senhor Jesus em sua vida. A Bíblia está dizendo, de todos aqueles que aceitaram a Jesus, permaneçam fiel. Mas é para tudo na nossa vida. Não adianta eu ser fiel só aqui entre as quatro paredes da igreja. Na verdade, eu preciso funcionar com tudo aquilo que eu ouço aqui, lá fora. Ok? Aqui todo mundo é crente, irmão. Aqui todo mundo traz Bíblia. Aqui todo mundo se comporta. Agora eu quero ver se comportar como Daniel. Ao chegar na Babilônia e ver um ambiente totalmente desfavorável, e você não é igual ao ambiente, porque você já é definido nos seus pensamentos. Você já foi instruído, né? A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, Provérbios 22:6. O que a Bíblia está dizendo? Quem aprende não tem para errar. Quem aprendeu, quem foi ensinado, só erra se quiser. Então ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando crescer, não vai faltar informação de como agir. Ok, pessoal? Porque a faculdade só tem maconheiro. Porque a faculdade só tem pessoal da pá virada. Porque lá onde eu moro é muito difícil. Irmão, quem foi iluminado foi você, irmão. Quem está temperado com sal é você. Então eu só consigo ter sabor num ambiente onde é desfavorável, insosso. Eu só consigo ser luz num ambiente onde é trevas, irmãos. Então não arrume desculpa de ser leal, de ser fiel, porque ambientes não são fiéis. Na verdade, como eu vou dizer mais à frente, a Bíblia sempre faz, eu preciso ver a diferença do que serve e o que não serve a Deus, irmãos. Está comigo aí, não? Diga um glória no seu lugar aí, amado. Foi bem forçado isso aí, viu? Mateus capítulo 24, verso 45, é uma das colocações do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, olha o nosso texto aqui, ó, nosso tema de hoje é fidelidade. Ele vai dizer, o servo, muito obrigado, o servo fiel é sensato, equilibrado,
ele tem qualificações, é aquele a quem o seu senhor entrega de gerir aos outros servos da casa, a alimentá-los. Ou seja, na colocação, tudo bem que é nosso ambiente religioso, mas uma vez, esse ambiente religioso também é a forma do sucesso da sua vida lá fora. Quem vence aqui, vence lá fora, irmãos. Não sei se você já reparou, a maioria das pessoas da música que estouraram, elas sempre demonstram um temor de Deus. Esse dia a Ludmilla foi comprar uma igreja para dar para uma pastora amiga. Você viu que esse vídeo rodou demais aí? Por quê? A Ludmilla foi formada onde? Na igreja. E aí se encaixa perfeitamente ao servo que é que ele permaneça fiel. Não está na igreja, mas comprou a igreja e deu. Ou seja, mas tudo que ela aprendeu foi aonde? Aqui. Inclusive, antes de cantar aonde ela canta, esse lugar, altar, púlpito, era o lugar onde ela descobriu o dom dela, como outras pessoas também. Está comigo? Não. Então, o servo fiel e sensato é aquele a quem o seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa. Ou seja, Deus me chamou, Deus equipou o meu casamento, Deus me deu o ministério, agora, através da minha vida, Deus me deu o dom para que eu alimente outras pessoas. Ou seja, Deus chamou você como cabeça, como principal, para alimentar outras pessoas. Ele chama de servo fiel. Quem é servo fiel? Um líder de departamento igual ao Léo, que além de líder de louvor, também é líder de célula. Um líder de célula, um líder de casais, um líder da consolidação, né? Um líder do ministério infantil, um líder do estacionamento, servo fiel. Aí Deus está dizendo, esse servo fiel, ele é sensato. O Senhor chamou ele pôs como encarregado de gerir aos outros servos da casa e alimentá-lo. E a intenção de todo líder é sempre ter uma palavra para alimentar os seus liderados, sim ou não? Se o líder não tiver uma saída, ele não é líder. Na verdade, todo mundo olha e quando tem um problema, a primeira coisa, quer ver, um filho tem um problema, a primeira coisa que ele fala, vou perguntar ao meu pai a saída, né? E aí todo liderado, ele tem que ter uma chave. Você querendo ou não querendo, quando Deus coloca você para liderar alguém, às vezes você não enxerga, mas há tem um dom dentro de você. Chaves são liberadas na sua vida para que você faça abertura na vida de outras pessoas. Você está comigo aí? Então quando Deus chama você para uma equipe, Ele já habilitou você. Ele já colocou você dispositivos, ferramentas, palavras, inteligência, sabedoria, que às vezes você nem sabe. E você solta isso de uma forma no qual você nem reconhece. Você fala, de onde saiu? É Deus habilitando você. Porque aquele que chamou para boa obra, Ele é fiel para cumprir. Amém? É bom saber que Deus é que nutre a gente. Deus é que dá sabedoria a gente. É bom saber que Deus é que dá capacidade a gente. Ah, pastor, mas eu tenho umas capacidades que vêm de mim. Vem nada, irmãos. Vem nada. A faculdade te torna sábio, mas a inteligência, a sabedoria vem de Deus, irmãos. A inteligência você consegue pela uma boa prática de vida, um meio que você convive, algumas coisas de cultura que você aprende, mas sabedoria, irmãos, a Bíblia diz, quem quer sabedoria, peça a Deus, que Deus a dá de forma liberada. Tem alguém comigo aí, não? Então serve aquele que Deus chama, e quando Deus, engraçado, Deus quer montar uma equipe, aí Deus chama o líder da equipe, porque a equipe vai vir depois. É tão real, quer ver uma coisa? Jeremias capítulo 3, verso 15, vos darei pastores. Ou seja, Deus já está anunciando que vai dar, por quê? Porque já existe um rebanho. Então já existe um lugar para você, que Deus está preparando você para assumir esse lugar. É real demais, gente, não pode ser uma fábula. Isso não é uma história contada e inventada. Existe alguém já habilitado para fazer aquilo que vai gerir, vai administrar de forma qualificativa muitas outras vidas. Diga para o vizinho do seu lado, Deus chamou você para abençoar, para alimentar, para equipar, para cuidar muitas outras vidas. Alguém pode dar um glória no seu lugar aí? Aqui, deixa eu perguntar, o que vem primeiro, o filho ou o pai? Então tá, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Quem vem primeiro, o filho ou o pai? Mas que a promessa se estenda dizendo, nações, Deus precisa chamar quem? Pai. Porque o pai vai criar filhos, vai casar e vai construir nações. Olha o Salmo de número 1. Feliz é o homem que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos, tudo lhe será bem sucedido. A sua esposa sentará a sua mesa ao seu redor, será como planta de ribeiro, e verás o filho dos teus filhos e pais sobre a sua casa. No nível de hierarquia, de liderança, Deus não chamou a esposa sem antes chamar o marido, e a obra começou pelo homem. O que é isso? Liderança. O que é isso? Qualificação. O que é isso? Pessoas posturadas. Qual o nome disso, irmãos? É a ordem de Deus. Existe um líder do seu lado. Você pode até não querer liderar umas coisas, pensamento bloqueado, não quero liderar nada, mas você vai ser obrigado pela lógica da família, pela lógica, pela estética da vida. Você vai ter que liderar alguma coisa, nem que seja a si mesmo. Você precisa se cuidar, já é liderando a si. E a Bíblia diz, se você for fiel a você, também será aos outros. Ou seja, se eu quero o meu bem, eu também vou querer o bem de outros. Está comigo aí, não? Se o Senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Então Deus deu uma capacidade para alguém e Ele diz, faça o bem. E aí quando Ele vier, vai ter um acerto de conta. Aí Ele diz assim, se o Senhor constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhe digo a verdade, Ele colocará sobre todos os seus bens, sobre o cuidado dos seus outros servos. Irmãos, não adianta querer liderar. Todo mundo fala, não, quando a gente chegar na eternidade, nós seremos príncipes, sacerdotes. Irmão, você só vai ser o que você conseguiu vencer aqui embaixo. Aí você diz assim, não quero nada com a obra, não quero me envolver com nada. Então lá em cima você vai ficar fazendo nada. Está comigo aí? Quer governar? Pergunta para a pessoa do seu lado, quer liderar? Quer ir para o céu liderar? Quer liderar as nações? Então começa agora. Quem é fiel na terra também Deus colocará como fidelidade no céu. Alguém pode dar um glória, dar um aplauso ao Senhor aí essa noite, meu irmão? Fidelidade. Fidelidade. Ontem foi terça-feira, não tem atividade de culto em nossa igreja. Eu sei que muitas pessoas visitaram, muitos líderes aconselharam os seus liderados, mas aqui na igreja ontem aconteceu algo que não passa no telão, não está na página do Instagram da igreja, não está no YouTube como culto. Deve estar cheio agora o culto, a igreja está vazia, mas ontem teve a limpeza da igreja. As pessoas que cumprem as suas escalas de células vieram ontem para a igreja para limpar. Se absteram do tempo de descanso, saíram das suas casas após um dia de trabalho e vieram cumprir as suas escalas. Pessoas que estão administrando, que estão liderando, que são lideradas. Certamente o líder veio acompanhar os seus liderados e por ser líder estava com a mão na massa também. Aí essas pessoas, quando chegarem no céu, vão receber um telão com um vídeo passando lá dizendo assim, aquele dia de terça-feira chuvoso, deu até preguiça, mas não se teve a ela. Foi lá e limpou a casa do Senhor. Você está entendendo que isso é um máximo? Veja bem o que Paulo vai dizer ao seu filho na fé, Timóteo. Carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sobre caráter. Aí eu ia pedir para você perguntar para alguém do seu lado. Pergunta para ele assim, você quer coisas grandes na sua vida? O que ele respondeu? Fala para ele assim, o seu caráter já foi construído para isso? A pior coisa é querer voltar para Jerusalém e ser a paternidade no qual Deus chamou, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sendo Jacó. Deus tem que trocar o nosso nome, Deus tem que forjar em nós caráter. O caráter é o consolidador do sucesso que Deus vai dar para a gente. O caráter vai te manter de pé, o caráter vai fazer com que você evite as más propostas e até as más companhias. E eu queria recitar aqui o que está escrito em Timóteo capítulo 3, primeira carta. Esta é uma confirmação, ou afirmação, digna de confiança. Essa é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser o quê? Bispo. Não sei se você conhece o eclesiástico, mas o bispo é o cargo máximo do eclesiástico. Ele é um apóstolo. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Quem aqui hoje tem em seu coração um desejo de um dia tornar-se pastor? Levante suas mãos. 1, 2, 3, mais quem? 4, 5, 6, fique de pé os futuros pastores. De novo, beleza.
João, gente, o Antônio, mudei até o nome do menino. O Antônio, gente, do nosso retiro, quer ser pastor. Uau! Oh, gente, uau! Querem também? Pergunta, o que vocês têm contribuído para isso no que tange ao caráter? A pessoa entrar um pastor aqui endividado que deve A, B e C, quem vai fazer parte dessa igreja? Um pastor que vive caindo, já está casado com a terceira mulher, quem vai pastorear? Quem vai auxiliar nessa igreja? Só alguém que fede mesma quantidade de fedor dele. A tua vida, o teu nível de vida, o teu caráter, irmãos, ele é fundamental para ser um bispo, ser um pastor. E não estou indo muito mais além só na cabeça de cima, não. Você vai ver que a Bíblia exige muito abaixo. A mesma coisa de um pastor para quem quer ser um servo, também um líder. Então, para você que levantou dizendo sim à sua vida ministerial, para se tornar um pastor, você precisa muito olhar como é que você tem levado a sua vida. Está comigo aí, não? Podem sentar os futuros pastores. Você não levantou o braço, Renatinho? Desistiu? Tu também, Léo? Amém. Esta é uma confirmação digna. A quem deseja ser um bispo, no nosso caso aqui, a nossa supremacia de liderança máxima, aqui na igreja não temos apóstolo nem bispo, pastor, deseja uma tarefa honrosa. Engraçado que a Bíblia chama de honroso. O que é honroso, irmão? Respeito. Escolher uma coisa boa, ok? Não é uma profissão, a Bíblia trata como vocação, irmãos. A Bíblia trata como vocação. Se for profissão, na primeira crise você desiste, mas se for vocação, mesmo você querendo, você não desiste. Porque quem é vocacionado, Deus não abandona. Portanto, o bispo, o pastor, deve ter uma vida o quê? Irrepreensível. Como? Acabei de falar agora com o deputado, ele falou que todo mundo tem falha. E como vai ser um pastor se uma vida ela tem as brechas para ser repreendida? Ou seja, alguém vai dizer, e o fulano está lá pastoreando, o fulano está lá liderando, mas ele é daquele jeito assim, ou seja, tem motivos alheios de fora, de familiar, para acusar, e as acusações são verdadeiras. Então a Bíblia diz que quem deseja a tal posição, você vê que há uma escolha de Deus. Você já reparou isso no texto que eu li? Há uma escolha de Deus. Quem crê aqui que Deus escolhe pastores? E quem crê aqui que a pessoa fica tão apaixonada pelo ministério que ela também escolhe ser pastor? O texto abriu parente para os dois. Lembra que eu falei, Jeremias 3,15? Eu vos darei pastores. Na outra colocação da epístola aqui, está dizendo que é a pessoa que escolhe. Por que ela escolhe? Ela falou, vaguei o mundo afora, né? Fiz de tudo lá fora e agora eu quero uma vida ministerial para mim. Perdi a paixão, enterrei os meus bois, né? Queimei os meus carros. E ela decide também. É aceitável? É. Porém, ambos têm que ter a qualificação. Fala para o vizinho do celular, dá para você ser pastor. É só você não ser 7-1. Marido de uma mulher só. Pague suas contas. Então o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma mulher só. Há muitas colocações para isso, não quero me ater. Por exemplo, alguém que foi casado 2 vezes, tem gente que utiliza para isso. Devia ter uma mulher só da mocidade. Mas também aqueles que dizem, eu acredito mais nessa linha, né? Que existe pastor que é adúltero. Você vê, né? Não fica eu aqui expondo a vida dos pastores. É só você colocar na internet, no YouTube, escândalos de pastores. Você vai ver que o escândalo número 1, quando não é roubo de igreja, é a vida dupla. Tem um vídeo na internet que um membro pega com o microfone na mão e ele vem aqui tomando, e o pastor já sabe, a consciência dele acusou. O cara pega o microfone na mão do pastor e fala, eu confiei a minha vida para você. Eu aceitei Jesus nessa igreja, que vexame. O Senhor me batizou. E o Senhor apacentou a minha esposa também. Você está entendendo a conversa? O Senhor me traiu. O pastor adulterou com a própria ovelha. É o que mais acontece. É o que mais dizima as igrejas. Por isso que o cara tem que ser bem casado, bem resolvido. Está entendendo? Para que não haja necessidade humana ao ponto de ele não entender o que ele está fazendo. O pastor precisa ser forjado. O líder precisa ser forjado. E é para tudo na vida, irmão. Para quê? Para que não caia na cilada do diabo. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma mulher só, ter
autocontrole. O cara é explosivo, o líder. Se o líder é explosivo, imagina a liderança. Então o cara precisa ter uma sensatez, qualificado. Alguém precisa ser racional. Então deve ter autocontrole, ainda que momentos não sejam oportunos para isso. Mas ele deve ter, viver de forma sábia, sabiamente, e ter boa reputação. Palavra de sabedoria não pode faltar na cabeça de um líder. E se ele não tem no momento, ele fala: amanhã eu te respondo. Seja humilde, simples, mas você precisa sempre trazer uma solução. Quer ser líder, quer ser empresário, quer ser alguém de boa qualificação, vai exigir as tais recomendações. Está comigo aí, não? Ter boa reputação. Irmãos, já viu no Google, quando você está insatisfeito com o restaurante? Você bota lá no restaurante, o nome do restaurante, o nome do hotel e tudo, e o Google hoje te oferece uma facilidade. Trata mal alguém, ele vai lá e te pontualiza das 5 estrelinhas do Google, você coloca uma só. Aí ele vai abrir uma janelinha assim, um conchete, para você dizer o motivo da tua insatisfação. E acredite, não sei se você é um desses, mas alguém quando vai conhecer um restaurante, um hotel, algum lugar, elas vão na internet para pesquisar a nota que essas pessoas receberam. Você acha que no Evangelho é diferente? Quantas pessoas querem Jesus através da sua transformação de vida? Quantas pessoas estão esperando o nível das 5 estrelinhas na sua vida? E o fulano, brigava com a esposa, não briga mais. O fulano, vivia bêbado, não bebe mais. O fulano xingava, não xinga mais. Quantas pessoas estão esperando 5 estrelinhas na sua vida para se converter, irmãos? Está comigo aí, não? Existe uma lacuna que Deus colocou sobre você quando você se converteu. As pessoas estão esperando a tua história de vida ser montada para elas olhar para você e querer vir para esse hotel chamado Casa de Paz. E querer comer nesse restaurante chamado Betel, Casa do Pão. 2 pessoas podem reagir nesse lugar aí? Tem sempre alguém olhando para a gente, irmãos. Tem sempre alguém querendo medir a gente. Não adianta, irmãos. Não adianta. Não adianta falar essa fala michuruca de falar: não, olha para Jesus, não olha para mim não. Mentira. Atos dos Apóstolos, os apóstolos entraram no templo, tinha um aleijado que muito tempo só recebia esmola. Os apóstolos chegaram para aquele aleijado e falaram assim: olha para Jesus, o que eu tenho eu te dou. As pessoas, irmãos, não veem Deus, mas ela vê as obras de Deus em nossas vidas, irmãos. É através de nós sim, irmão. Pastor, está idolatrando as pessoas. Não estou idolatrando, estou dizendo, as pessoas precisam mudar os seus caráteres, precisam mudar os seus pensamentos, precisam mudar. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo, quem roubava não rouba mais, quem mentia não minta mais. As pessoas estão esperando a nossa mudança para que elas venham também. Isso é fidelidade. Por isso que a Bíblia exige tanto da gente. Por isso que a Bíblia exige tanto da gente. Requer que um dispenseiro se ache fiel. Requer que um cristão se ache fiel. Quem é cristão aqui? Levante sua mão, irmão. A Bíblia exige para todos que nós sejamos fiéis, irmãos. Porque senão mancha. É tão grave que a Bíblia diz: quem fizer um desses pequeninos aqui se afastar, melhor seria que amarrasse uma pedra em seu pescoço e lançasse na profundeza do mar. Pedras de tropeço. Eu não posso atrapalhar a obra que é extraordinária. São vidas, a gente lidar com a eternidade. As pessoas não podem desistir de Cristo por causa da minha falha. Guarda a tua dor e sorria, meu irmão. Não tem jeito. Se lamentar não vai adiantar, então vai para o quarto, chora, bate o pezinho lá, mas quando sai para fora está tudo bem. Tem que ser assim, meu irmão. Não foi assim que a mulher que perdeu a criança fez com o profeta? Vai pelo caminho. Deus mandou ela, mas quando o marido mandou, né? E quando ela foi, o Geazi veio encontro ela, e ela não contou o problema. Tem gente contando o problema para quem não vai dar solução, não vai ajudar, não vai atrapalhar, não vai converter. Tem gente que é tão insensível, tão sem reputação, que põe a sua vida em rede social, irmãos. Irmãos, se algo vai trazer escândalo, não faz. Não faz. Essa discussão que crente pode beber, não pode beber, são pessoas ainda meninas na fé. Crente pode fazer tatuagem, não pode. Tudo que você está perguntando, você sabe que não pode. Porque se fosse de Deus, não teria dúvida no seu coração. Não tinha que perguntar a uma autoridade, sabe? E se você tem o Espírito Santo de Deus, já vai. Irmão, tudo que tem pergunta para mim já não dá. Está comigo aí, meu irmão? Diga caráter. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, viver de forma sábia, de boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar.
Hospitalidade, irmão. Não quero dizer que você tem que botar uma opção de pessoas na sua casa para você cumprir o versículo. Mas eu quero dizer que as pessoas precisam encontrar abrigo na sua vida. Vocês viram que eu estava em Fortaleza. Por diversas vezes, peguei as minhas férias e fiz abrigo para outras vidas. Cuidado para você não botar ao pé da letra e achar que a hospitalidade é oferecer apenas refúgio e oferecer a sua casa para pessoas indesejáveis. Existem pessoas que precisam da hospitalidade só do oi, como vai, do teu abraço, mas dentro da sua casa não dá. E a Bíblia diz, cuidado para você não visitar o teu irmão de forma repetitiva e ele pode enjoar de você. Então a gente precisa qualificar, mas devemos ser hospitaleiro. O que é hospitaleiro? Uma alma precisa de um socorro, vamos oferecer socorro. Está comigo aí, não? Claro que também se aplica a hospitalidade, sim, aplica a hospitalidade. Dá para abrir uma cela na sua casa? Vamos abrir, vamos fazer uma extensão da igreja. É o mínimo. Uma casa que entrava cervejada o fim de semana inteiro tem que ter uma cela, irmão. O cara cheirava dentro de casa, o cara bebia dentro de casa. O cara se prostituía dentro de casa. Agora não vai levar a casa de paz para a casa dele? Está doido, meu irmão. Tem que clamar, falar, Senhor, bota uma cela na minha casa, porque aonde abundou o pecado, superabundou a casa. E é tão real, quer ver uma coisa? É tão real, que a Bíblia diz que o inimigo saiu da sua vida, sim ou não? Quem está com ele fica quieto. O inimigo saiu da sua vida e ele anda por lugares, perambulando, buscando a casa vazia novamente. Se a sua casa não tiver um lugar de leitura, se a sua casa não tiver um lugar de louvor, se a sua casa não tiver irmãos se reunindo para oração, irmão, pode acreditar que não vai voltar ele sozinho não, ele vai trazer mais 7. Então é melhor você colocar 7 discípulos do que 7 demônios. Fala para o irmão do seu lado, o que é que você escolhe? 7 demônios ou 7 discípulos? Eu já sei que ele respondeu, pastor, tem 7 irmãos que é pior do que 7 demônios. Tem algo aqui que eu queria abrir aqui, é uma questão de leitura e da aplicação e do texto ao tempo, ok? No verso de número 3, levanta a mão, por favor, quem gosta de beber um vinho. O vereador. Mais alguém? Estou perguntando, o cara foi honesto. Um católico é mais verdadeiro que o crente. Meu primo. Quem bebe, irmão, um vinhozinho? Olha lá. Quem bebe uma cervejinha? Quem é daquela fala assim, social? É só uma para abrir apetite. Quer abrir apetite, irmão? Pega uma enxada, capina a frente da casa. Vai dar apetite rapidinho. Na minha época tomava-se biotônico Fontoura. Na minha época, irmão, sou novo, pô. O vereador tem 40, me senti muito jovem com 44 na frente dele. Está sem telhado já, pessoal. Presta atenção aqui, verso de número 3. Não deve beber vinho em excesso. Não deve beber vinho em excesso. Então pode beber, pastor? Não. Pode ou não pode? Ô, gente, não pode beber em excesso. Pode ou não pode? Não. Vocês estão contra a Bíblia. Não pode beber em excesso. Pode beber ou não pode? Não. Por que não, religiosos? Começou a conversa aí, né? Olha aqui, ô cachaceiro, olha para mim. Deixa eu falar para você um negócio. O vinho dito na Bíblia, Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho onde há contenda. A gente sabe que um abismo chama sempre outro. Tudo começa com uma taça, depois é a garrafa. Depois descontente, você vai para outra. A nossa felicidade, literalmente, está em Deus e não nas coisas. Porém, o texto ele tem uma colocação antiga, uma colocação medicinal. O vinho na Bíblia, ele era tratado como um produto medicinal. O apóstolo Paulo mesmo vai instruir a Timóteo a tomar um vinho, para melhorar, dar a entender que ele tinha alguma coisa interna, algum tipo de doença interna, no qual o vinho tinha assim a cultura de curar, ok? Porém, não é esse vinho da Ambev, cheio de álcool.
não é essa cerveja sem álcool. Hoje, nós olhamos esse texto de uma forma assim, cultura para aquele tempo. Você vai entrar em Coríntios, Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Hoje tudo traz escândalo. Lembra que eu falei, quando se pergunta, já é para não fazer? Você, sendo cristão, jamais se abriria uma caixa de vinho ou uma garrafa de vinho e colocaria na sua calçada, da sua casa, e com a Bíblia do lado, e com o louvor do lado, e você não faria isso. Você sabe que dentro de você existe uma força que te faz a tomar o vinho, ou uma bebida, alguma coisa, algum problema ainda não resolvido, não sei se você tem isso como um lazer, alguma coisa sua, mas você não entraria nem para a igreja. Você não colocaria uma mesa fora da sua casa, com o vinho, com o louvor e com a Bíblia. Alguém vai dizer, esse cara é louco, né? Então você está entendendo? O que eu não faço no secreto, eu também não posso fazer perante as pessoas. O que eu não posso fazer na frente das pessoas, também no meu secreto não vou fazer. E outra coisa, lá era medicina, não tinha esse conteúdo alcoólico que é industrializado hoje. Mas a questão é, já que você gosta do vinho, beba um suco de uva integral. Está comigo ou não está? Na questão dele, ele vai dizer, e quantos pastores, eu tenho um amigo que eu confiava muito em outro amigo que era um pastor que ele sempre levava, e para o meu escândalo, Márcio, esse pastor me enganou a vida inteira. Eu também pregava nessa igreja, e eu descobri que esse pastor que ia lá, ele separou da esposa, deu um mau testemunho, uma coisa terrível. E esse pastor confessou para mim, dizendo que toda vez que ele levava ele na igreja dele, ele tinha que aturar ele depois no restaurante, que eles iam comer alguma coisa no restaurante, tinha uma lanchonete e tudo, aí chegava lá, esse pastor pedia uma caracu, estava tão ruim em casa, que ele queria, né, uma caracu, ele pediu uma caracu após pregar, e é isso que a gente vai ver do evangelho. Então se algo vai me trazer, foi polêmico, né, sim ou não? Vamos me deixar apanhar sozinho? Apanha comigo, vamos lá. Agora, é tão polêmico que a igreja se cala. Eu perguntei, alguém falou, o pastor perguntou 10 vezes, não sei, de repente vai que. Então, irmãos, o próprio médico, a medicina hoje, ela coloca isso como uma forma natural, mas a gente tem o Espírito Santo, né, irmãos? Eu sempre, quando estou com minha esposa, eu não vou num jantar chique, vou tomar uma Coca-Cola zero, irmão. Tem uma hora que tem que deixar a Vila Aliança, né? Assim, né? Aí eu vou, peço um suco de uva, meu irmão. Outro dia a gente postou, não foi? Numa churrascaria, Márcio. Aí eu falei pro cara, tem aquele suco de uva que vem da garrafinha, tá? Assim, aí ele balançou, Márcio. Ficou tipo um chope de vinho. Aí nós postamos a foto assim, não foi, mano? Aí alguém falou pra gente, olha lá, os pastores também bebem. Mas alguém Aí alguém falou, pastor também gosta de um chopinho. Eu falei, não é isso não, Jacó. Terrível. Mas aí a opinião de cada um e a fase de cada um. Eu não preciso mais, eu vim disso. Eu vim de bebida, já bebi vinho pra caramba. Já bebi muita cachaça e muita cerveja. Ok? Eu vi o caminho que isso me levou. Então, se eu sei que algo vai me levar ao mal, ok? Eu não vou fazer e também não preciso. Ok, querido? Não tem necessidade. Chegou para nós a água da vida. Agora o texto vai dizer, deve liderar bem a sua própria família e ter filhos que o respeitem e também lhe obedeçam. Que desafio, meu irmão. Eu vou descer daqui. Olha o nível de cobrança que é para liderar e ser alguém de respeito. A esposa tem que estar em sujeição ao marido. Os filhos têm que obedecer. E quando os filhos são rebeldes, o que se faz? Você não vê aí a Estela, o pão que ela passou, meu irmão? O filho trazendo lá e a mulher nunca arredou pé da obra. Então é uma postura equilibrada. Agora preste atenção numa coisa, tudo isso que a gente está colocando é uma sugestão para quem deseja, ele ainda não está, mas tem uma qualificação para que quem o chame veja como está a vida dele. Então existem muitos erros de mão precipitadas que não foram vistos estas páginas e chamaram sem antes resolver a sua vida. Então existe uma forma errada formando outros.
Está comigo aqui, não? Por isso que a Bíblia é o nosso manual de instrumento perfeito e não precisa de outra coisa. Deve liderar bem a sua própria família, ter filhos que respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a sua própria família, se a esposa não obedece, se os filhos não obedecem, como ele pode aconselhar outras famílias? Pregar para o casamento dos outros é fácil, né, irmão? Vive o teu. Não, quero ser líder de casais. Toda hora tiro porrada e bomba em casa. Não, quero aconselhar o filho do fulano. O filho do fulano está precisando dos meus conselhos. E o teu puxando um baseado. Está comigo, irmãos? Olha como é que hoje a fidelidade está mexendo com a gente. Você imaginou que era isso? Você imaginou que era isso? Caráter, irmão. Fidelidade é tudo. Fidelidade no seu lar, no seu casamento é ser fiel a Deus, irmãos. Fidelidade com o seu filho é ser fiel a Deus. Fidelidade com as suas finanças é ser fiel a Deus. Alguém pode dar um amém aí, meu irmão? Agora, para você não imaginar que isso, Márcio, é só para quem está lá em cima. Por exemplo, ele é um vereador. Pastores aqui, o Sérgio, Jorge, Charles, são líderes da igreja. Os supervisores estão aqui. Talvez você é militar, está no quartel e tem soldados ao teu respeito. Na empresa onde você está também. Talvez você é professor, seja qual for a faixa etária. Talvez você tenha funcionário. E eu estou tentando ao máximo chegar até você com essas informações. Não estou querendo botar somente no crivo religioso. Eu estou dizendo que teus funcionários querem ver a tua casa. Teus funcionários querem ver a tua lealdade. Teu funcionário quer ver o respeito que você tem. Da mesma forma, verso de número 8, os diáconos. O que é diácono, irmão? Servo. Repete comigo, diácono. Diácono significa chamado para servir. O que é diácono, irmão? Servo. É um servo, é um obreiro, é um líder. Da mesma forma, para você não pensar que é só para autarquia. Como é que é, César, que você chama sempre? Autarquia, né? Autarquia é alta, né? Para você não dizer que é alguém de muita postura, de um brasão muito alto. Você vê que a mesma cobrança para um pastor de altar é para um líder, é para um servo. Não, essa responsabilidade de ter vida qualificada é só para líder. Não, é para você. Porque tanto o líder quanto você tem responsabilidade social de ganhar muitas vidas para Jesus. Da mesma forma, um diácono deve ser respeitável e ter integridade. A mesma coisa de um bispo. Não deve beber vinho em excesso, já expliquei. E nem deixar de conduzir pela ganância, dinheiro. A mesma coisa que destrói muitos pastores e líderes e bispos, é a mesma coisa que destrói muitos obreiros. Chega na igreja, daqui a pouco vem o espírito da ganância, daqui a pouco vem a vontade exacerbada de dinheiro e ele se apaga por causa do dinheiro. Deve ser comprometido com o segredo da fé. Olha que coisa incrível. Comprometido com o segredo da fé, ou seja, jamais largar a fé. E viver com consciência o quê? Limpa, sem motivos para que outras pessoas o acusem. Critérios de tudo, dos dois aqui. Se nós como pastores, se nós como liderança, se você como patrão. Hoje uma menina pediu a Amanda, secretária da igreja, que a empresa que ela está entrando, os donos são cristãos. E ela pediu uma carta de recomendação, de conduta dessa irmã. Se toda a empresa pedisse, imagina. Como seria legal? Está comigo aí, não? Então você imagina só como seria legal. E aí o Paulo vai escrever aqui, verso 10. Antes de serem nomeados a diácono, antes de chamar alguém ao ministério, antes de chamar alguém ao louvor, antes de chamar alguém ao seu trabalho, antes de chamar alguém à sua empresa, é necessário que faça o quê? Uma avaliação o quê? Uau! Você consegue ali qualificar de 100, 10% só que serve, com avaliação cuidadosa. Ontem uma líder veio me pedir assim, pastor, fulano de tal quer trabalhar na igreja, está com a gente há um tempo já, mas entrou aqui divorciada, o divórcio não saiu. Eu falei, eu não estou me metendo em nada, ela está divorciada lá fora, chegou aqui, preciso cuidar, pastor. Falei para essa líder, peça que ela resolva a vida dela depois, para não chegar aqui embaraçado, e aí se entrar na obra, aí mesmo que não vai resolver nada.
Aí o marido já casou, já tem não sei o quê, já embolou o carretel todo, acho que já tem filho com outro, aí eu não quero meter nesse negócio não. Está comigo aí, não? Então, a gente precisa fazer uma avaliação cuidadosa. O que é cuidadosa, irmão? Olhar a vida da pessoa. Você está pensando que aqui é fácil? Eu ouvi dizer que na DVEC é pior ainda. O pastor de toda a igreja pede o SPC e Serasa dos membros. Anota aí, pastores. SPC e Serasa. Irmãos, Márcio, você sabe quantas mensagens eu já recebi no Instagram de pessoas falando: pastor, o fulano da sua igreja está me devendo. Verdade ou mentira? Muitos. Eles vêm procurar a gente, irmão. Muitos. Outro dia chegou um rapaz ali que ele se converteu aqui. Quando ele viu quem devia a ele foi embora. Falou: vou para outra igreja. Eu estou falando verdade. Ele estava aqui do lado. Ele falou: cara, que palavra, que igreja. Quando ele reparou quem está do lado dele, o rapaz que deu uma calça apertada nele. Perdemos o irmão por causa de quê? Porque um que não pagou. Mas querem servir no ministério, querem ser levantados a líderes, né? Querem exercer as suas funções. Irmão, com tanta qualificação na Rehoboth que a gente tem, você imagina quantas falhas eu já tirei desse altar, irmãos? Quantos líderes eu vivo me chamando para ter um tempo de banco, um tempo de discipulado, irmãos? Com tudo que a gente é chato, é ou não é? É ou não é? Com tudo isso, irmãos, ainda tem uns folgados que arrumam uma abertura na lei. Você imagine se a gente aceitasse todo mundo. Não, vem, gente boa, pode botar aí, tranquilo. Está com o nome lá no dízimo, lá, bota aí. Sai daí, Satanás. É assim não. Qualificação minuciosa. O texto diz avaliação cuidadosa. É o nível do pastor Jorge. Primeiro ele faz uma avaliação. Depois ele faz a segunda. Depois ele faz a terceira. É o nível da planilha dele. E o texto ele diz assim, ó, ponto continuativo, ó, se forem aprovados, não quer dizer nada. Ah, eu fiz um teste de avaliação da consolidação, vou ser aprovado. Se forem aprovados. Se forem aprovados. Se forem aprovados, depois de quê? De passar por todo o crivo acima, então exerçam a função do diácono. De igual modo, mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. As mulheres fofoqueiras de plantão, fechem suas línguas. É para todo mundo, amém, irmão? Amém. Recebe o teu caldinho aí, minha irmã. As mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Não é a gente respeitá-las, é elas também respeitar, ok? Esse excesso aí que tem que ter vagão para as mulheres, né? Quero meu direito, agora quero tudo isso. Quer respeito, então dá a ele. Está comigo, irmãos? Tem umas coisas que está chegando para o nosso século aí, meu irmão. Não, porque mulher tem que ter o mesmo direito, irmãos. Então, o mesmo direito. Vou pegar uma enxada, dar na mão de uma mulher, ver se ela quer o mesmo direito dos homens. Está comigo aí, não? Irmão, você não deve se diminuir. Você tem uma posição que Deus colocou você extraordinária. Não precisa se comparar com o homem. Não se rebaixa, irmã. Não se rebaixa. Seja você mulher. Amém, pessoal? A Bíblia te chama de mulher virtuosa. Quero o mesmo direito que os homens. Se rebaixou. A gente é um sactel furado, irmã. Fica na sua, querido. O diácono deve ser marido de uma mulher só e liderar bem os da sua casa. Aqueles que exercem uma função como diácono serão recompensados com respeito de outros e terão cada vez mais convicção da sua fé. Ou seja, quem passa o nível de teste, irmão, e é qualificado e é honrado, vai só, subindo na fé. Já pensou, irmão, você se converte, consegue anular sua vida externa, consegue pagar suas contas, consegue viver bem na sociedade. A Bíblia diz que a tua fé vai aumentando, irmãos. Que maravilha ouvir isso, irmãos. Então eu digo para vocês que Deus tem uma carreira para cada um de nós. Paulo ele explica muito bem quando ele diz: lutei o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Diga para você do seu lado: você precisa cumprir bem a sua carreira e o seu propósito. Diga para ele: se é para ser pai, você precisa ser o melhor pai. Lucas capítulo 16, verso 10. Lucas 16, verso 10.
Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Maravilhoso, eu amo esse texto. Eu não sei o quanto você entendeu ao eu ler, ou já o conhecia por si. Você já botou ele como um texto comum e coloca isso para qualquer outra coisa. Mas quando eu leio esse texto da Bíblia, eu leio que Deus coloca coisas pequenas na minha vida para me observar. Deus me coloca no nível, David, de um compromisso, de um noivado, para saber se nesse noivado eu tenho capacidade de ser um bom marido. Está entendendo? Deus me faz ser tio da escolinha para saber se eu posso ser pai. Deus me faz ser um faxineiro para saber se eu posso liderar depois outras pessoas. Então a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus me coloca com um mínimo salário, um salário mínimo. E se a Bíblia diz, se eu sou fiel nesse salário mínimo, Deus me colocará com 2, com 3, com 4, com 5. A Bíblia diz, se eu consigo administrar um funcionário, Deus vai me dar 2 funcionários. Se eu sou um bom administrador de uma loja, Deus me dará a segunda loja. Se eu corrigir e for um bom marido para uma mulher, Deus permanecerá com uma mulher na minha vida. Aleluia. Tem gente que já ficou assim, ó. Fala. Sai daí, seu cabra da peste. Eu vim do Ceará agora, viu? Se forem fiéis nas coisas pequenas, Deus também, se forem fiéis nas coisas pequenas, também o serão nas coisas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, Deus também serão nas maiores. Quero abrir mais aqui ainda. Tem gente esperando ser fiel quando estiver bem. Tem gente esperando ser fiel quando estiver com tudo. Não é. O teste da fidelidade é quando você não tem nada. Que quando você não tem nada, você começa a ser um bom administrador, irmão. A questão desse versículo aqui é administração. Deus quer ver se no final do mês sobra dinheiro do meu um salário ou não. Porque se eu não tenho controle ganhando um salário mínimo, eu também não vou ter controle ganhando 10 salários, irmãos. Está comigo aqui não, pessoal? É esse nível. Deus quer te potencializar, Ele quer uma crescente na sua vida. Mas para isso você precisa mostrar para Deus qualificações e uma boa administração agora. Hoje eu fui na faculdade matricular o meu filho. Estou ficando jovem, viu, pessoal? Eu escolhi para ele gestão de empresa, irmãos. Falei, Gabriel, vou te botar no ramo de empresariado. Vamos embora. Aprende o que está na cabeça lá em cima. Não é difícil, irmão. Tudo na vida é administração. A pessoa, ela tem um dinheiro, ela tem R$5, ela compra um coco, um leite moça, dá não? Dá não? Não? R$10, ela compra um coco, leite moça e um leite, dá ou não dá? R$15. Vai reclamar com Lula, tá? E aí R$15, ela compra um coco, uma leite moça e um leite. Ela vai e coloca na casa dela, sacolé gourmet. Não pode colocar mais sacolé somente. Tem que ser gourmet. Ela coloca lá e de R$15 ela faz 30. Ela vai ao mercado, quer aumentar o estoque. Ela pega os R$30 e investe de novo, sem pressa. Entrou 30, já vou comprar uma blusa, que 15 é lucro. Cabeçudo, você não está entendendo nada. O tempo do teu negócio é de anos sem tirar nada dele, a não ser acrescentar. Você precisa ter estoque. Quem tem estoque está rico. Mas as pessoas vendem, quer consumir logo. O que vai falar da sua empresa é o quanto você tem estoque dela, irmãos. Você precisa estocar. Aí ela vai fazer, de 30 ela faz 60, de 60 ela faz 120. Daqui a pouco ela não é mais a geladeira da casa dela, Frostfire. Daqui a pouco ela tem um freezer lotado de sacolé gourmet. E aí ela vende aquele freezer todo, compra outro. Daqui a pouco ela derrubou a casa toda, está morando de aluguel em outro lugar, ou comprou uma casa, e agora a casa dela é fábrica de sacolé gourmet. Você está entendendo? Mas não olha a fábrica, olha, começou com R$15. Sabe por que muitas pessoas não persistiram? Porque dói o processo. Dói, o processo requer tempo. Estou breve para fazer uma cirurgia agora nos próximos dias. Ontem e hoje o dia inteiro em médico, é processo. Para parar de sentir dor, para ficar legal, é processo. Tudo na vida é processo. E ninguém quer passar o processo. Por quê? Porque a internet e o youtuber mostra facilidade. Investe aqui, joga ali, faz essa aposta. Ninguém vai sair do buraco assim. Você precisa ter uma consciência limpa, saber que é o teu, não é corrupto, não veio de forma ilícita. Você está comigo aqui, não?
Então fala para a pessoa do seu lado: leite, coco e leite condensado. Já estou terminando a parte A. Você vai embora já, fica tranquilo. Malaquias capítulo 3, verso 7. Quem amor aí? Quem aprendeu os que eu acabei de falar aqui? Eu quero mudar a tônica agora. Botei fidelidade, servir ao Senhor em forma de caráter. Agora vamos para a prática aqui. Pode ser, pessoal? Também é uma prática, eu falei. Ok? Vamos lá. Malaquias capítulo 3, verso 7. Vou tocar em assuntos muito polêmicos, tá legal? Então, os meus intercessores, orem pela minha vida. Malaquias capítulo 3, verso 7. Desde o dia de seus pais, antepassados, vocês afastaram dos meus decretos e não seguiram. Agora volte-se para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: de que maneira nós iremos voltar para ti, Senhor? Acaso pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam: o que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Sobre maldição, pois, está a nação inteira que tem me roubado. Repete comigo o versículo 9. Sobre maldição está a minha casa, nação inteira, a minha família, o meu casamento e os meus filhos. Por quê? Porque a nação inteira tem me roubado. Quero tocar num assunto de fidelidade. Eu acho que tudo que eu coloquei foi um presente para vocês, porque a fidelidade bíblica está sempre em colocar ao Senhor. Eu fiz a questão de ser doce, gentil com vocês, de colocar fidelidade em caráter. Mas toda a qualificação de Bíblia sobre fidelidade está, claro, no servir ao Senhor, mas toda ela está relacionada a isso aqui. E eu fui bem gentil, bem mamãozinho com açúcar, em abençoar vocês com a primeira parte da nossa parábola. Fala para o vizinho do seu lado: pastor, muito top, né? Agora fala com ele, agora segura. Aqui é morde a sopra. Então toda nação tem aborrecido ao Senhor. E Deus está colocando aqui uma sentença. Qual a sentença? Como é que começa o versículo número 7? Vocês, seus antepassados, ou seja, desde seus pais, seus avós, geração anteriores, vocês se afastaram dos meus decretos. O que é decreto? Mandamento. A lei do Senhor. O que é lei? Algo escrito, prescrito. Algo que é uma ordem, eu não cumpro. Por que eu não cumpro? Porque eu não quero. Porque a palavra está para cumprir. E há uma sentença. E Deus diz que há ladrões nesse meio. Ou seja, vocês perguntam: o que te roubamos? E a pergunta é o próprio Deus que faz. Acaso alguém pode roubar a Deus como se fosse possível? Mas vocês têm me roubado e perguntam: o que te roubamos? E a pergunta sobre roubo é dízimo e oferta. Olhe para a pessoa do seu lado com todo carinho. Por favor, faça isso. Fala com ela assim: você é dizimista? Pergunta de novo: você é ofertante? É a única vez que eu vou pedir para vocês para não me responderem. Porque seria constrangedor da nossa vida, de um caráter dedicado como pastor, de uma igreja que faz tanta obra, uma igreja que investe tanto nos projetos sociais, uma igreja que tem tantos projetos, uma igreja que fala de abrir um centro de recuperação para homem e para mulher, uma igreja que está pavimentando, abrindo uma igreja para 600 crianças, uma igreja que tem 3 ônibus, uma igreja que faz evangelismo, uma igreja que distribui cesta básica, uma igreja que atua no social, uma igreja fiel e leal com obreiros desleais e infiéis. Lembra do que eu falei sobre fidelidade? Não é a quantidade, é ser a verdade. Se eu tenho 10, eu devo dar o que é de Deus, R$1. E Deus vem testando cada um de vocês sobre o pouco para derramar sobre o muito. Você é a matéria que Deus quer usar. Se Deus tem grandes projetos, o vereador, ele faz para a gente que é social lá fora, mas ele não tem a obrigação de alimentar a gente com as crianças. O prefeito, o que seja, o governador, nem um presidente. Sustentar, ampliar estruturas, criar meios aqui, é de cada um de nós. A Bíblia não manda bater na porta deles para pedir recurso. A Bíblia manda a membresia, os servos, aqueles que são chamados pelo Senhor, fazerem isso. Está comigo aqui, não? E o texto diz para a gente que sobre maldição,
pois a nação inteira tem me roubado. Pergunta, irmão, que não quer calar. Eu perguntaria aqui, individualmente a cada um, você está vivendo a história que você tem para viver? Porque tem tanta gente inteligente, didática, prestativa, voluntária, com força, com inteligência, que não vive nem 10% do que tem capacidade do 100 para viver. Por que não vive? Infidelidade. Infidelidade é algo que pega teu diploma e coloca na cadeira, dentro da gaveta, ele não vale para nada. Tem gente confiando em faculdade, o salmista vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor. Eu não quero dizer que você não precisa ter uma faculdade nem um curso bom. Tem que ter uma capacitação. Mas, irmão, se tem uma coisa que sobrepuja tudo isso, ou endossa o que você já tem, é a bênção de Deus. E o Senhor diz, e verás a diferença do que serve e que não serve a Deus. O próprio Deus, ele chama para ver a diferença do que? Dos filhos obedientes, dos filhos desobedientes. Pessoas que são infiéis ao Senhor, elas vivem reclamando dos projetos que outras pessoas dizem fazer. Eu levantei um projeto aqui para a Igreja das Crianças. Um monte de gente que não era dizimista se acharam apavorados, porque eu falei de quanto eu precisava para iniciar o projeto. Se encontraram. Aí tem alguém que soltou o nosso nome na internet, falou etc e tal. Eu fui nos tesoureiros e falei, me dá o nome da fulana, deixa eu ver se é dizimista. Aí está lá o dízimo de quem tem carro, de quem trabalha, marido e tudo, R$37 de dízimo. É leal, é fiel? Sabe o que é isso? É o que sobra para Deus. Então quem não faz, reclama de quem faz. Mas na verdade a guerra de vocês nunca é contra o altar. A guerra de vocês é contra vocês mesmos. Porque existe um gigante chamado soberba, ganância dentro de cada um de nós. A gente não confia em Deus, acha que se tirar não vai pagar. Só que Deus diz assim, ó, por isso que vocês estão sendo amaldiçoados. A palavra maldição é, por isso que o céu se retém, por isso que as portas não fecham. Por isso que a enfermidade vem. É tão real, irmãos, é tão real que Jó, ele orava e santificava a casa dele todos os dias. Quando Satanás recebe autorização para tocar nos filhos de Jó e também em Jó, você vê que após isso, os filhos de Jó são atingidos. Após isso, o próprio Jó também é atingido na sua saúde. De que forma? Só quando ele toma a oferta de Jó. A primeira coisa que Satanás dizimou de Jó foi as ovelhas, foi os bois, porque era com aqueles animais que Jó oferecia um holocausto ao Senhor. E Satanás vai dizimar justamente aquilo que Jó santificava e purificava a casa dele. Peraí, pastor, Deus agora virou empresário? Não, é uma questão de lealdade e fidelidade. Lembra que eu falei que você é a matéria? Porque quando você vai pedir a Deus, você não pede um boi, você pede condição, você pede um melhor salário, você pede tudo. Então Deus quer aquilo que Ele já tem te dado. Porque aquilo que Ele tem te dado não pode ser teu Senhor, tem que ser devolvido para Ele. Quando Deus pede a Abraão o que ele deu, não o que Abraão quis. Ele não pediu Ismael, porque foi o que Abraão quis. Ele pede Isaac, porque foi o que Abraão sempre pediu. Então aquilo que você pediu ao Senhor em oração, você deve sempre recolher a fonte da fonte. Como símbolo de gratidão. Ebenezer, Senhor, obrigado porque foi o Senhor. Não é meu, obrigado pela sua administração sobre a minha vida, Senhor. É bem complicado falar isso, mas eu não tenho problema, vai ficar gravado na internet. Daqui uma semana você vai ver que eu vou continuar pregando, não vai mudar nada. Quantas pessoas já sentaram e saíram, e eu continuei, entendeu? A verdade que eu prego, ela vai permanecer, a minha vida no altar vai permanecer. E se essa verdade não te convence, ela não te converte, eu vou fazer o quê? Devemos ser amigos de quem é amigo de Deus, né, irmãos? Estão sobre maldição a nação inteira. Já estou terminando. Verso 10. Reparador, verso 10. Tragam todos os quê? Tragam todos os quê? Dízimos ao depósito do templo. Não é no mercado fazer guanabara e entregar como cesta básica. Qual o endereço do dízimo? Templo. Não, porque a igreja é ladrona. Então sai dela, miserica. Porque eu não sei para onde vai o meu dízimo. Sai dela! Agora se confia, se está debaixo do nariz todas as obras. Você não é administrador, Deus colocou pessoas para administrar. O teu trabalho é dar. O teu trabalho é devolver. Ah, mas se roubarem, cada um vai dar conta dos seus. No grande dia, cada um vai chegar perante ao juiz e todas as obras ocultas serão reveladas. Como diz o dito cujo qual, antigo pastor Neil Barreto, uns membros na igreja dele diziam assim, eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Ele não viu e diz assim, então somos nós dois.
Eu sou ladrão e você também é ladrão, porque não dá. Um ladrão falando do outro. Ele falou. Está comigo aí, não? Engraçado, é lógico mesmo, né? Não vou dar dízimo porque o pastor é ladrão. Aí o outro também está sendo ladrão, porque não está devolvendo. Fala para o irmão do seu lado, você não está gostando, né? Fala com ele assim, o devorador está uma fera. Porque ele não quer que você ouça isso. Porque se você entender isso, diga isso, se você entender isso, o devorador ainda hoje vai embora da sua casa. Faz assim, por favor. Faz assim, por favor. Faz assim, assim. Mais alto para me ver. Isso, beleza. Olha só. Tragam todos os seus aos depósitos para que haja na minha. Se o fizerem, assim diz o Senhor dos Exércitos, abrirei a janela do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço suficiente para guardá-las. Sim, ponha-me à prova. Meu Deus. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando o profeta Elias naquela viúva. Ela fala assim, tem o pão e tem o azeite. Então, vou fazer para o meu filho e para a gente vai comer e morrer. Aí o Elias fala para ela assim, faz primeiro para mim. A gente tem uma coisa hoje de dondoquice, irmão, que é sentir dor da onde não tem dor e é propósito, irmão. Achar que a viúva... Não dá um dó. Eu aqui, Jesus está vindo aqui. Ó, Márcio, está vindo uma viúva com 2 moedas. O texto diz viúva. Pela lógica da Bíblia, viúva não tem nada na vida. Ela está vindo com 2 moedas. Eu estou com pena. Dá vontade de fazer o quê? Pegar a moeda e dar para ela de volta. Pô, toma aqui, viúva. Não. Mas onde que o texto diz que ela recebeu a honra? Não dá vontade de falar com a viúva do profeta Elias, pô, faz o pão para você e para o teu filho. Ô pastor, é para criança. É o filho, que isso, tira pão da boca da viúva. Continua o texto. Depois que ela fez o que o Senhor ordenou através da vida do profeta, ela e os filhos viveram para sempre. E não acabou. A farinha na panela que ela determinou que ia acabar pela obediência não acabou. E o azeite na botija nunca terminou. São as coisas lógicas. Mas chega um antagonista de um pastor que quer like em rede social. Ele vai na casa de uma viúva, está rodando em rede social, ele vai lá e pega o dízimo, e a viúva fala assim, pastor, meu gás acabou. Ele vai, ora, não, toma aqui, irmã, o dízimo é para alimentar. As pessoas nunca irão aprender, nunca. Jesus poderia pagar os impostos dele? Poderia, mas ele usou um artefato, ele usou uma matéria, falou, Pedro, lança um anzol, vai pegar o peixe. A gente precisa ensinar as pessoas a trabalharem. Já pensou se a gente ficar alimentando você com a vida inteira com cesta básica? Onde é que você vai levantar a bunda do sofá meio-dia? Não vai. Não vai. Pastor, me ajuda. O teu tempo de ajuda já acabou, irmão. Está na hora de levantar a cabeça, irmãos. Está dispensando. Todo mundo tem trabalho, irmãos. Quem não pode pegar aqui um frasco de água e vender no sinal, irmãos? Quem não pode aqui pegar e criar alguma coisa para vender? Mas essa autopiedade, autoajuda, tem atrapalhado as pessoas a evoluir no Evangelho, irmãos. Enquanto estiver o mendigo recebendo um quentinha, ele não vai agir, catar e varrer a calçada de alguém, porque todo dia ele tem a quentinha dele determinada que você vai levar. Como eu falei, Atos 3, os apóstolos chegaram. Todo mundo tinha dado moeda até de manhã. Mas ele falou, comida não resolveu, moeda não resolveu. O que você precisa não é de comida, é levantar. Então vamos ajudar as pessoas a levantar, irmão? Levantar nesse nível de palavra. Ah, você quer não, você quer ficar aqui não, pastor. Por favor, eu não consigo nem andar. Não consegue andar, mas para Maracanã ver jogo você vai. Pastor, eu não tenho o que comer, mas está pagando a prestação do iPhone. VA, irmão. Vila Aliança. Vim de lá. Está comigo aí, não? Sabe por que existe o estelionatário? Porque existe público para ele. E a mesma coisa aplicamos aqui.
Está comigo aí, meus irmãos? Podemos terminar? Suas colheitas serão fartas, pois, olha uma coisa em que a gente vai aprender nessa noite, que você passa, e depois passa de novo, e depois passa de novo, e não aprende. Depois suas colheitas serão o quê? Qual o problema da colheita? Qual o problema da colheita? Colheita farta, as pragas. Qual o problema de você comprar uma casa, um carro? Os ladrões. Os olhos, que a gente chama de olho grande, né? As pragas, né? O fulano falar da sua vida. Aí Deus está dizendo, meu filho, seja fiel a mim, que deles eu cuido para você. Olha o que o Senhor está dizendo, as colheitas serão fartas, pois os protegerei das pragas. Fala para o vizinho do seu lado que é fiel, fala, praga nenhuma vai chegar na sua vida. Suas uvas não cairão da videira antes que amadureça, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações chamarão de abençoado, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é portador dessa promessa, reage aí no seu lugar, meu irmão. Está entendendo, cara? Aí você paga um coach para ouvir tudo isso da forma aplicada dele. Cara, a Bíblia é o melhor livro que já existiu, não precisa de outro, gente. Ser fiel a Deus, irmão, até o inimigo foge de você. A Bíblia diz que ele vem por um caminho e Deus dispersa ele por 7. O homem que é fiel ao Senhor, meu irmão, vive em paz em meias guerras, irmãos. É só andar com Deus, irmãos. Serginho, deu um ruim aqui. É só andar com Deus que, meu irmão, fica tranquilo. Você vai ouvir rumores e guerras, mas você está com Deus, cara. Tá comigo aí, não? Fiel em tudo. E aí Deus faz essa promessa de proteger, de abençoar todo o nosso trabalho. A questão aqui é lógica. Era o cultivo da terra. Mas o que você faz de trabalho? Deus está dizendo, eu vou proteger os trabalhos dos seus atuais dias. Vejam bem o verso 13, vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor, mas vocês perguntam, o que falamos contra o Senhor? Vocês disseram, de que adianta servir a Deus e que vantagem tem de obedecer às suas ordens, ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos, se agora em diante chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldade enriquecem, e os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofrem. Os irmãozinhos aqui dos tempos de Malaquias estão vivendo a mesma coisa em que o nosso irmão Asaf viveu no Salmo 73. Olhando para a vida do ímpio e querendo ser igual ao ímpio. Porque o ímpio não vai para a igreja, o ímpio não dizima, o ímpio não faz, e o ímpio já está com a X6. O ímpio não faz e a casa já foi. O ímpio tem um nome escrito no livro da vida. Um dia a casa cai do ímpio, meu irmão. A casa do ímpio é feita na areia. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, sem pagar os seus tributos, da mesma proporção que ele cresce. Chega a PF lá e fala, perdeu, mané. Você vê isso acontecendo diariamente? Ou você acha que um bandido na favela tem aposentadoria? Saudade do mano tal. Segue a tua vida, meu irmão. Anda na linha de Deus, anda na lei do Senhor, obedece os mandamentos. Nunca é sobre velocidade. Tem gente avançando na sua frente, mas o tropeço é grande. Vem devagar, constrói a tua história, vai degrau por degrau, vai tintim por tintim. Respeita a época das suas conquistas, irmãos. Deixa quem está disparado na frente. A mesma proporção da velocidade será também a mesma velocidade da queda. E tu dizias no teu coração, assentarei o meu trono acima do Deus Altíssimo. A mesma discrepância que ele teve para subir e ser mais do que Deus, Jesus diz, eu vi tu cair como um raio do céu. Salmo 92, verso 12 diz que os justos florescerão nos átrios do Senhor. Fala para o teu vizinho do seu lado, não fica olhando lá fora. Jogadores de futebol, youtuber, ninguém para você é referência.
Ninguém, a tua referência está aqui. Os que estão plantados na casa do Senhor irão florescer. Está comigo aí, não? Quero terminar mais um pouquinho. Tem alguém para ouvir mais um pouquinho? Malaquias 3, verso 16. Então aqueles que servem e temiam o Senhor, olha que encaixe perfeito. Aqueles que servem e temiam o Senhor. Toda a nação era corrompida? Não. Tinha alguns que não estavam dando ouvido para os queixadores. Tinha alguns que não tinham a sua lavoura dizimadas e destruída. A palavra dizimar é aniquilar, tá? Quando você fala de dízimo, você fala, vou devolver, não vou dizimar. Então tinha algumas pessoas que estavam coerentes. Nem todo mundo é ruim, irmãos. Nem todo mundo não presta, ó. Então aqueles que temiam o Senhor, dentro do contexto de Malaquias, dos dízimos e ofertas, falaram uns aos outros. E o Senhor ouviu o que nós dissemos. Na presença dele foi escrito um livro de memorial para registrar o nome daqueles que temiam e que sempre honravam o nome do monte corrupto, Wagner. Mas Deus estava só dizendo, eles vão colher o que eles estão plantando. E as obras, o livro das obras, estava todo mundo lá com o relatório lá. Ó. Deus criou o memorial para nomear a quem era fiel a ele. Está comigo aí, não? Isso traz para nós uma convicção de que a gente está fazendo o que é certo, ainda que homens não reconheçam, ainda que pessoas não dêem o devido valor, mas existe um memorial das nossas obras sendo colocada no livro das obras. E a Bíblia diz, lembra como é que eu comecei lá em cima a parábola? Quem é fiel aqui, Deus dá também fidelidade lá em cima. Isso é real. E aí ele termina dizendo que há um memorial para registrar o nome dos que temiam e que honravam o seu nome. Eles, Deus dizendo, serão o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro especial. Terei compaixão deles, como um pai tem compaixão dos seus filhos. Filhos o quê? Eu ouvi essa semana uma frase que me impactou. Pergunta qual é? Desse jeito eu não falo. Desse jeito também não falo. Estou quase falando. Um jovem disse para mim assim, não é que Deus ama mais um do que os outros, é que existem filhos que amam mais Deus do que outros filhos. Não é que um pai tem eleição, mas é que tem os filhos mais chegados, né? Você está entendendo? Não, Deus ama todo mundo igual, mas tem os filhos que é mais louco por pai do que outros filhos. Ama muito mais. Aí Deus está dizendo que sobre os filhos obedientes, ou seja, esses que fazem loucura por Ele, Deus também está dizendo, eu vou replicar essa loucura por eles. Os outros são filhos? São. Mas cara, tem uns filhos, meu irmão, que dá nó em pingo d'água no coração de Deus. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal. O que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vou repetir mais uma vez, por favor, verso 18. Então vocês verão outra vez o quê? A diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Irmãos, quero ir resumindo aqui, dizendo que o que serve a Deus, a Bíblia diz que vai ver a diferença, e que nos próximos dias nós possamos contemplar a diferença que Deus tem feito na sua vida. E daqueles que não servem, nós veremos a diferença através daqueles que servem, daqueles que honram a Deus, daqueles que são fiéis a Deus. E verás a diferença do que serve e que não serve. Aquele que serve a Deus com fidelidade, aquele que serve a sua família, aquele que serve a obra de Deus, aquele que é achado dispenseiro fiel. A Bíblia diz que ele terá a diferença daqueles que não servem de forma legítima. Aqueles que não servem de forma legítima, os seus casamentos são dizimados ao percorrer da sua trajetória. Aqueles que não servem de forma legítima, eles são desonrados no meio da sua trajetória. Aqueles que não servem de forma legítima, eles são interrompidos, eles até começam, mas não terminam. Mas a Bíblia diz que há uma diferença daqueles que servem e que não servem a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Lucas 16, verso 3. Ninguém pode servir a dois senhores. Lucas 16, verso 3. Ninguém pode o quê? Há de amar a um e a odiar a outro.
será declarado a um e a outro irá desprezar. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode agradar a dois senhores. A Bíblia chama o outro senhor, chamado dinheiro, meu sonho, minha conquista. Ou seja, o meu eu de Deus. E Deus, ele precisa ser a totalidade da nossa vida. A Bíblia não deixou a gente sem resposta. Tem uma bula aqui. E eu quero recitar. Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscai o reino de Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não adianta vir para a igreja se o teu coração ainda é mais pelo dinheiro, ganancioso. Você precisa tirar o espírito da avareza. Você precisa largar amante. Você precisa largar aquilo que Deus já mandou, você largar aquilo que abomina. Não tem como você servir a Deus e a si mesmo. Ou você é cheio de Deus, ou você é cheio de você. Não tem como estar lá fora e aqui, irmãos, é enganar a si próprio. É perca de tempo. Ou você é, ou não é. O que Deus quer da gente? Definição do que a gente vai optar pelos próximos dias. Isso é tão claro e objetivo. Josué capítulo 24, verso 14. Josué 24, verso 14. Portanto, tema o Senhor e sirva de todo. Ei, lê para mim, por favor. Portanto, tema o Senhor e sirva de todo. É da metade? Todo o coração. E aprenda uma coisa, pergunta o quê? Só põe a mão onde teu coração está. Não põe a mão se o coração não estiver. Você não vai servir com excelência. Você não vai fazer o seu melhor. Ok? E ele diz, portanto, tema o Senhor e sirva de todo o coração. Lance fora os ídolos dos seus passados que serviam quando vocês viviam além do Eufrates, do Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês servirão. Escolham servir aos deuses do qual os vossos pais no antepassado serviram, ou aos deuses amorreus, em cuja terra vocês estão. Presta atenção. O povo veio de uma peregrinação aos deuses do Egito passado. Eles estão à margem do rio Eufrates. Atravessando o rio Eufrates, eles estarão em Israel. O rio no qual muda o nome deles. O rio qual agora faz a junção das promessas de Deus. Sabemos que Deus concedeu a Josué algo extraordinário, mas não foi suficiente para entrar na terra que emana leite e mel. Agora a tarefa é com o seu filho na fé, chamado Josué. Josué está diante da terra. E Josué, ainda depois de Moisés, faz uma pergunta para o povo. Saíram do Egito, andaram 40 anos peregrinando, agora tem a terra prometida para ir, e Josué ainda me faz uma pergunta que é desde o início. Desde quando eles saíram do Egito. A quem vocês querem servir? Como? Se já caminhamos com Moisés, agora estamos contigo. Estamos à beira da terra. Pois é, à beira da terra, à beira da promessa, mas os costumes ainda não deixaram vocês. Os pensamentos malignos ainda não abandonaram vocês. Os deuses antigos, quando eu falo deuses, quero dizer prática que eu tinha no Egito. O que eu fazia no Egito ainda não deixei. Tem muita gente que está caminhando com Jesus há muito tempo, já é batizado nas águas, tem encontro, reencontro, mas ainda atua na pornografia. Ainda atua com pensamentos seculares, malignos. E isso não vai lhe levar para o céu. Você vai ter uma grande surpresa. Vai congregar, vai dizimar, vai fazer tudo, entregar o seu dízimo. Mas naquele grande dia da trombeta não te garanto nada. Porque ali a veste tem que estar branca. A veste tem que estar branca. A veste tem que estar resplandecente. Apocalipse 2, verso 9. Vestes resplandecentes. O Senhor quer uma noiva santa, pura. Ei. Aqui não é teatro. Aqui não é teatro. Teatro você coloca roupa e máscara. Aqui a gente fala olho nu. Olho no olho. Aqui a gente prega o evangelho vivo e verdadeiro. Pelo amor de Deus. Falta de palavra. Não é. O povo está berrando com Moisés. O povo está berrando com Josué. Por que não errarão conosco? Porque a falta de vergonha está em quem está ouvindo. Está comigo aí, irmão? Pastor, eu não volto mais nessa igreja. Pelo menos ouviu toda a verdade. Colaborei um dia para suas crises em aceitar o Senhor. Ouviu toda a verdade. A quem vocês escolhem? O Deus dos seus passados, ou seja, o que seus pais deixaram para vocês de legalidade? Não, porque meu pai também era assim assado, eu também herdo isso do meu pai, né? A quem vocês escolhem? Praticar o que seus pais abominavam ao Senhor? Ou agora o que vocês estão fazendo? Você está entendendo que é uma prática do pai
e um abismo chama outro. Agora eu mesmo estou com as minhas práticas ilícitas. Aí Josué vai dizer assim: ninguém vai governar a terra se não se despedir daquilo que anda fazendo. Agora eu pergunto para o irmão, está acabando, é o último versículo, pergunto para ele: qual a terra que você quer possuir? Olha, quando a cidade diz, ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, ficarão de fora os mentirosos. Uma tipologia de entrar na Nova Jerusalém também serve como uma tipologia de você obter as suas conquistas. Deus não vai lhe dar conquistas se você não tiver de forma coerente. Deus não vai investir num projeto falido, irmãos. Se você já está ruim, para que Deus vai acrescentar mais alguma coisa em você? Está comigo aí, não? Olha para o irmão do seu lado e fala: você tem 3 milhões na conta. Ele sorriu? Ele sorriu? Sim ou não? Você falou com mais vontade do que quando eu cobrei as verdades, né? Repete de novo, fala para o irmão: eu profetizo 3 milhões na sua conta. Bem grande, daquele que vende na feira assim, ó. Agora presta atenção. Suponhamos aqui que você está com 3 milhões na conta. 3 milhões aonde? Aí o Banco Santander, ou Bradesco, qualquer um banco, merchan de graça. Aí o banco, acontece agora na Rede Globo, agora, pam, 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 pam. É isso? Acertei, não? Como é que é, pessoal? Só para acabar, vai. Vocês estão pior do que eu, pô. Esse é o Fábio, mano. Nunca é demais um louco no nosso meio, viu? Te amo, Fabinho. Você é louco, amigo. Aí sai, quem é o jornalista hoje da Globo? Bonner. Esse cara não morreu não, gente? Pam, 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 pam. É isso aí, pá! Chega, Fábio. Banco Santander informa falência em 24 horas. Meu irmão, você engoliu o macarrão sem mastigar. Você pegou a carne e botou para dentro. O que você faz? 24 horas falindo, você com 3 milhões na conta, o que você vai fazer? Transferir, não consegue. Você vai fazer? Correr para a tua agência, ligar para o teu gerente, ele não atende, desesperado. Você é o primeiro da fila, por quê? Porque você sabe que o banco está em falência. Assim é o mundo e a gente continua investindo nele ainda. Está com os dias contados. O que há de vir virá e não tardará, e tem gente colocando o coração no mundo igual um banco falido. A trombeta vai soar como William Bonner. A trombeta vai tocar. O mundo já está condenado, o mundo está com seus dias contados. Não coloque o teu coração nesse mundo, querido. Prospere, ganhe, amplie, viaje, mas não se apegue. Não se apegue. No arrebatamento você não vai levar roupa, você não vai levar o relógio. No arrebatamento você não vai levar a casa, não vai levar o carro. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: no arrebatamento eu vou deixar tudo para você. Acabou. Josué está diante do povo. Ele olha para o povo, dá esse sermão para o povo, fala assim: ó, ninguém vai entrar na terra contaminado. Deus não vai entregar coisas grandes para pessoas com mente pequena, irmão. Aí Josué fala assim: ó, vocês escolhem o que vocês querem, mas eu e a minha família, irmão, se a maioria não quer, eu quero. Sabe o que eu acho engraçado? Singular. Josué não perguntou para a esposa: e aí, esposa, vou se converter, você vai para a igreja comigo? Não. Josué não perguntou aos filhos se eles queriam ir para a igreja. Josué falou assim: lá em casa o que eu decidi, está decidido. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não, você pode levantar as suas mãos e declarar isso com voz, irmãos. Diga: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Dá uma salva de palmas e fique de pé no seu lugar. Dá aquele aplauso aí, meu irmão, por favor.
Não sai do seu lugar, não.